Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de pneumática. Hoje nós vamos falar sobre tubulações, purgadores, unidade de conservação e sua simbologia. Pneumática, tubulações, purgadores, unidade de conservação. O ar, ao ser comprimido, vai apresentar contaminantes como óleo, água e partículas sólidas. Os efeitos do ar comprimido contaminado são a obstrução dos orifícios das ferramentas, os desgastes das vedações, dos engates, erosão nos componentes pneumáticos, redução de eficiência e produtividade da máquina e custos elevados com paradas das máquinas. A umidade excessiva no ar comprimido pode ter efeitos danosos na instalação e pode comprometer a eficácia das operações. A condensação não tratada no ar comprimido pode danificar e causar problemas aos sistemas pneumáticos, motores pneumáticos, válvula, bem como quaisquer componentes ou máquinas conectados ao sistema e possivelmente contaminar o processo de fabricação ou a fabricação do produto final. Os efeitos adversos da umidade são a ferrugem e o aumento do desgaste dos equipamentos de produção devido à água, lavar e remover o lubrificante. Problemas de qualidade devido ao risco de descoloração, menor qualidade e aderência de tintas. Danos no controles pneumáticos que podem resultar em paradas dispendiosas. Manutenção excessiva do compressor e menor vida útil do equipamento. Corrosão do sistema de tubulações e equipamentos. Um dos fenômenos que acontece quando comprimimos o ar é que nós retiramos a água dele. Outro fenômeno é que o gás pode se tornar líquido. Por exemplo, o gás de cozinha, quando comprimido, torna-se líquido dentro do botijão de gás. Esse efeito é chamado de ponto de orvalho de pressão, PDP. O ponto de orvalho de pressão é a maneira mais comum de medir o teor de água no ar comprimido. O PDP refere-se ao valor de pressão em que o gás ou ar é saturado com água e inicia-se o processo de condensação ou se transforma em líquido. Pode ser explicado como sendo o ponto em que o ar não consegue mais reter o vapor de água. Como exemplo aqui, a gente tem que pensar, imagine uma esponja cheia d'água. Quanto mais você apertar essa esponja, menos água ela irá conter. Ou seja, quanto maior a pressão, menor a quantidade de água contida no ar comprimido e mais fácil de realizar a secagem. Pelo fato da água ser extremamente danosa aos sistemas pneumáticos, faz-se necessário retirar a água desses sistemas. 3 processos são utilizados na indústria: o resfriamento, a adsorção e a absorção. O resfriamento consiste em se resfriar o ar, o que produz o seu ponto de orvalho. Na adsorção, utiliza-se substâncias secadores que, por vias físicas, absorvem o vapor d'água no ar, podendo ser regeneradas através de ar quente. E na absorção é um processo químico. O ar comprimido passa por uma camada solta de elementos secador. O vapor d'água que entra em contato com o elemento combina-se quimicamente com ele e se dilui formando uma combinação elemento secador e água. No processo de retirada da água através de refrigeração, são usados grandes sistemas de refrigeração. É mais ou menos como se fosse um ar-condicionado gigante. Esse ar-condicionado resfria o ar até o seu ponto de orvalho, onde vai ocorrer a condensação da água, e assim podemos separar o vapor d'água contido no ar comprimido do ar comprimido seco. O sistema de secagem acontece como nessa figurinha ilustrada aqui no vídeo. O ar entra por uma tubulação, passa por um trocador de calor, onde acontece a refrigeração. Nesse momento acontece aí a condensação. A condensação é retirada aí por um dreno separador. E aí o ar seco vai para a saída e pode ser consumido no sistema.
Nos secadores por adsorção, o elemento de secagem normalmente é sílica e ele é reaproveitável. No sistema de secagem por adsorção, são utilizados dois tubos, aqui representados por regenerador 1 e regenerador 2. A entrada dos regeneradores apresenta válvulas, assim como as suas saídas. Desta forma, eu posso escolher qual é o regenerador que eu vou utilizar. Suponho que eu estou usando o regenerador 1. O ar úmido entra pela tubulação, passa pelo regenerador e sai em direção ao consumo, enquanto as válvulas do regenerador 2, tanto de entrada e de saída, estão fechadas. Enquanto isso, o regenerador 2 recebe aí o ar quente vindo de uma calefação que faz com que a sílica em seu interior seja seca, para posteriormente ser utilizada. De tempos em tempos, o processo é revertido. O regenerador 1 passa a ser seco e o regenerador 2 passa para a produção. Desta forma, não teremos interrupção na produção do ar comprimido. Outro processo utilizado é o processo por absorção. O processo por absorção utiliza pastilhas secantes. O ar comprimido é obrigado a passar pelo elemento secante dentro do secador, fazendo assim com que o condensado seja retirado do ar. O elemento secante ele é similar ao utilizado atualmente nas fraldas descartáveis. O ar que está úmido passa por esses elementos e ele se torna seco. Porém, é necessário descartar o elemento secante de tempos em tempos. Portanto, dos três processos, esse é o processo que se torna mais caro. O processo preferido pela indústria é o processo de refrigeração, porque embora consuma altas quantidades de energia elétrica, não produz resíduos para descarte. Uma vez seco, o ar comprimido está pronto para ser distribuído. As redes de distribuição de ar comprimido compreendem todas as tubulações que saem do reservatório, passando pelo secador e que unidas orientam o ar comprimido até os pontos de utilização. Aplicar para cada máquina ou dispositivo automatizado um compressor próprio é possível somente em casos esporádicos e isolados, onde existam vários pontos de aplicação. O processo mais conveniente e racional é efetuar a distribuição do ar comprimido, situando as tomadas nas proximidades dos utilizadores. Um sistema de distribuição perfeitamente executado deve apresentar os seguintes requisitos: pequena queda de tensão entre o compressor e as partes de consumo, a fim de manter a pressão dentro de limites toleráveis e em conformidade com as exigências das aplicações. Não apresentar ar de escape, do contrário, haveria perda de potência. Apresentar grande capacidade de realizar a separação de condensado. Nesta figurinha aqui, nós podemos observar uma aplicação e um exemplo de utilização das redes de distribuição. Aqui nós temos uma rede de distribuição representada por esses tubos em amarelo e os pontos de consumo estão com as suas ferramentas. Por exemplo, nesse primeiro ponto de consumo eu tenho um revólver de pintura. Nesse segundo ponto aqui eu tenho uma parafusadeira. E nesse terceiro ponto de consumo aqui eu tenho um soprador. Ao final da linha eu tenho aqui o nosso purgador ou dreno. Observe também que antes de cada ferramenta existe aqui um sistema que é uma unidade de condicionamento do ar comprimido. Nós veremos essa unidade logo mais em detalhes. Na linha de distribuição, existe uma inclinação que vai de 0,5% a 2%, dependendo do comprimento da linha. Essa inclinação facilita o escoamento do condensado até o purgador. Cada tomada de pressão é feita pela parte superior da linha. Cada tomada de pressão é feita na parte superior da linha, para evitar que o condensado vá
para a ferramenta. Mesmo assim, se algum condensado ainda entrar em direção à ferramenta, existe um dreno no final da tubulação para evitar que a água chegue até a ferramenta. Esta é a forma correta de se montar uma rede de distribuição. As redes de distribuição podem apresentar 3 layouts: redes de circuito em aberto, redes de circuito fechado e ainda a rede combinada. As tubulações são construídas de cano metálico com ponta roscada, pelo fato de apresentarem menor custo. Na primeira figurinha temos a representação de uma rede em circuito aberto. Na segunda figurinha temos a representação de uma rede em circuito fechado. E na terceira representação nós temos aqui a rede. Cada um dos layouts tem a sua característica própria. As redes de distribuição em aberto apresentam maior economia no momento da implantação. Porém, existe um inconveniente da manutenção. Não é possível separar um trecho para executar a manutenção. A linha toda deve ser paralisada. À medida que o consumidor se afasta do compressor, vai existir maior queda de pressão. Assim, a pressão no final da linha vai ser menor do que a pressão no início da linha. Este problema pode ser contornado com uma rede de circuito fechado, onde o ar pode circular em ambas as direções, mas ainda não é possível executar isolação de determinados trechos da rede de ar comprimido. Porém, a queda de pressão acaba sendo menor do que a rede de circuito aberto. Já na rede combinada, é possível separar trechos usando válvulas e assim executar a manutenção apenas no trecho com defeito. A queda de pressão é diminuída porque o sistema apresenta as mesmas características da rede de circuito fechado, podendo o ar comprimido circular em várias direções. Porém, apresenta um inconveniente de serem mais caras do que a rede de distribuição aberta e a rede de distribuição fechada. As cores das tubulações na indústria são normalizadas pela NBR 6493. Por exemplo, para o tubo vermelho, serve para identificar a água e substâncias de combate a incêndio. O tubo amarelo serve para canalização de gases não liquefeitos. O tubo azul é que é empregado para a canalização do ar comprimido. Nesta tabela, podemos observar as cores normalizadas para as canalizações industriais. Uma coisa importante com relação às cores das canalizações é que a cor marrom, normalmente utilizada nos canos de PVC, ela serve para identificar fluidos não identificados, ou seja, não é possível saber o que tem dentro do cano. Para a água, o cano deve ser pintado na cor verde, que é a cor normalizada para água. No caso do ar comprimido, a canalização deve estar pintada com a cor azul. E para a área de elétrica, o famoso eletroduto, ela deve ser pintada na cor cinza. Assim, ao olhar para a canalização de uma planta industrial, sabemos exatamente o que tem dentro. Para o controle de fluxo do ar comprimido, são utilizadas válvulas do tipo esfera-diafragma e do tipo gaveta. As válvulas do tipo esfera são utilizadas em tubulações de até 2 polegadas. Para tubulações acima de 2 polegadas, a válvula indicada é a do tipo gaveta. Nessa figurinha aqui, nós podemos ver uma válvula do tipo esfera em corte. E na outra figura aqui nós podemos ver uma válvula do tipo gaveta em corte. A simbologia geral de válvula é esta aqui. As tubulações de ar comprimido devem ter inclinação de 0,5% a 2% do seu comprimento. A inclinação serve para favorecer o recolhimento do eventual condensado e das impurezas devido à formação de óxido, levando-as para o ponto mais baixo, onde serão eliminadas para a atmosfera através de um dreno. Os drenos são colocados nos pontos mais baixos, de preferência devem ser do tipo automático. Se a rede é relativamente extensa,
recomenda-se observar a colocação de mais de um dreno distanciados de aproximadamente 20 a 30 metros um do outro. A tomada de pressão para os equipamentos deve ser feita na parte superior da tubulação, para que o condensado vá em direção ao purgador e não entre na tubulação que vai para a ferramenta. Os drenos podem ser do tipo manual, automático mecânico ou ainda automático elétrico. Dentro do dreno mecânico tipo boia, há uma boia que monitora o nível da água. Conforme o dreno acumula água, essa sobe até certo nível. Quando o nível máximo é atingido, o volume além desse limite ativa a abertura da saída do dreno. Sendo liberado apenas o líquido excedente, o dreno trabalha cheio. A válvula de saída fecha quando a boia atingir seu nível limite, ou seja, só o excedente de água é drenado. O processo é mecânico e sem o uso de energia elétrica e sem perda de ar. Já nos drenos elétricos, há uma abertura da eletroválvula por um determinado tempo, onde ocorre a expulsa do condensado e também a expulsa de um pouco de ar. A simbologia empregada para os drenos é esta aqui: dreno manual e dreno automático. Os drenos servem para retirar a água condensada no interior das tubulações. Devem ser instalados nas partes mais baixas da tubulação. As ligações entre os tubos processam-se de diversas maneiras: rosca, solda, flange, acoplamento rápido, devendo apresentar a mais perfeita vedação. As ligações roscadas são mais comuns devido ao baixo custo e facilidade de montagem e desmontagem. Para evitar vazamento, nas roscas é importante a utilização de fita teflon, devido às imperfeições existentes nas confecções das roscas. As tubulações secundárias são de tubos sintéticos, os quais propiciam boa resistência mecânica, aproveitando a elevada força de ruptura e grande flexibilidade. São usados tubos de poliestileno e tubos de nylon. Porém, as tubulações de tubos sintéticos não devem ser utilizadas em caráter permanente. A unidade de condicionamento ou unidade de conservação é uma combinação de filtro de ar, regulador de ar comprimido e lubrificador de ar comprimido. A unidade de condicionamento filtra, regula e fornece uma fina névoa de óleo para a lubrificação do ar comprimido. Ela é de extrema importância para a vida útil das ferramentas utilizadas na pneumática. Uma das partes da unidade de condicionamento é o filtro de ar, mostrado aqui na figura em corte. Outra peça que compõe a unidade de condicionamento é o dreno automático, mostrado aqui em corte. A simbologia utilizada para dreno manual e dreno automático é esta aqui. Outra parte da unidade de condicionamento é o regulador acoplado a um manômetro. Nesta seção, é possível regular a pressão que será utilizada na ferramenta. A simbologia utilizada para o regulador de pressão é esta aqui, e a simbologia utilizada no manômetro é esta aqui. O conjunto pode ser montado em uma única peça, onde temos o regulador e o filtro. Neste caso, a simbologia empregada para a unidade de conservação é a simbologia. A última parte da unidade de condicionamento é a seção do lubrificador, que tem por função fornecer uma névoa fina de óleo ao ar comprimido. A simbologia do lubrificador é esta aqui. A lubrificação excessiva deve ser evitada, pois pode causar trava da ferramenta que está sendo utilizada. Em aplicações farmacêuticas e odontológicas, pode ser necessário o uso de filtros coalescentes. Os filtros coalescentes são capazes de eliminar partículas muito pequenas, partículas a partir de 0,01 microns até 100 microns. O ser humano não consegue perceber partículas abaixo de 40 microns. Na aula de hoje, você viu que os 3 processos utilizados na indústria para a secagem do ar comprimido são o resfriamento, a adsorção e a absorção. Você viu também que os requisitos para uma rede de distribuição de ar comprimido para ser considerada perfeita são: a. Ter pequena queda de tensão entre o compressor e as partes de consumo,
a fim de manter a pressão dentro dos limites toleráveis em conformidade com as exigências das aplicações. B. Não apresentar escape de ar, caso contrário, haverá perda de potência. C. Apresentar grande capacidade de realizar separação de condensado. Também viu que os layouts utilizados nas redes de distribuição chamam-se rede de circuito aberto, rede de circuito fechado e rede combinada. E viu que a inclinação das redes de ar comprimido deve ficar entre 0,5% e 2% em função do comprimento reto da tubulação. Elas têm por objetivo escoar o condensado presente na rede por gravidade. Também viu que os drenos servem para retirar a água condensada no interior das tubulações e devem ser instalados nas partes mais baixas da tubulação. Outro ponto importante é que a tomada de ar comprimido deve ser feita na parte superior da tubulação. Também viu que a unidade de condicionamento serve para filtrar, regular e fornece uma fina névoa de óleo para a lubrificação do ar comprimido. E por último, viu que as tubulações são construídas de cano metálico com ponta de rosca e, por norma, devem ser da cor azul. Também conheceu os símbolos para o dreno manual e automático, os símbolos para regulador de pressão, o símbolo para manômetro, para lubrificador, para válvula e para filtros coalescentes, e também a simbologia de uma unidade de condicionamento. No momento de eu pedir a tarefa de validação da sua presença nesta aula. Dê um pulinho no tópico 3 no sala de aula, onde se lê tubulações, purgadores e unidade de conservação, e busque pela tarefa da aula 3. Na tarefa da aula 3, você vai encontrar um formulário lá do Google Forms. Responda as questões e clique em enviar. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre pneumática. Se ficou alguma dúvida, você ainda pode voltar o vídeo e assistir novamente, ou ainda consultar os mesmos assuntos na sua apostila. Um bom estudo!